Aniele. Pela primeira vez, o STF não condenou 2 dos denunciados. Desse grupo de 12, eram 11 militares e um policial federal, 2 não foram denunciados. E o ministro Alexandre de Moraes, ele rebateu os argumentos das defesas quando falou sobre a suspeição do ministro, que é o relator do caso. Moraes rebateu também os argumentos de que não teve crime, que na verdade não se concretizou, por isso não teria o crime de tentativa de golpe. Foi o que a defesa argumentou, que não teria um fato concreto. E o ministro ironizou. Ele disse que muitos não entenderam a gravidade das acusações, que se o golpe tivesse se consumado, eles não estariam nem julgando essa ação. Vamos ver. Se a execução se iniciou e o golpe de Estado não se consumou, o crime é consumado. Porque se o golpe de Estado se consumar, não há crime a ser analisado. Me parece que aqui nenhum dos presentes e todos aqueles que nos ouvem, ninguém acreditaria que se houvesse golpe de Estado, estaríamos aqui a julgar esses fatos. Eu dificilmente seria o relator. Talvez aí a minha suspeição fosse analisada pelos kits pretos e votada. Ou seja, nós não podemos confundir crime de atentar com a norma de extensão de tipicidade do artigo 14 em si. Então, os militares que não foram condenados como réus, né, são Ney Magalhães e Newton Diniz Rodrigues. Os 2 são militares e os 2 atuavam em gabinetes importantes, como o do ex-comandante do Exército, o general Freire Gomes, e também o general Estevam Teófilo, que era o comandante do COTEL, Comando de Operações Terrestres, e que foi, sim, considerado réu, ontem foi julgado, portanto vai responder à ação penal. Professor Vila. Bem, foi brilhante o ministro Alexandre de Moraes, e com ironia, mas falando de uma questão seríssima, que levaria, se o golpe fosse concluído, ao seu assassinato, do vice-presidente da República eleito e do presidente da República eleito. Daí que ele faz referência aos kits pretos, que parte deles, alguns desses oficiais registro, né, estavam envolvidos nessa conspiração. E é claro, se vitoriosos, não haveria o julgamento e não haveria, portanto, os crimes. Correto, é uma questão de lógica socrática, né, do Sócrates, não do Coríntios, do ateniense, né? Isso está corretíssimo. Agora, é importante ver o cuidado com que a primeira turma está apreciando a denúncia apresentada pela Procuradoria-Geral da República, ou seja, não foram recebidos dois casos que seriam réus e não ser recebidos, evidentemente deixam de sê-los, inclusive deixam de ser indiciados, né, de 2 militares. Então, muito cuidado nessa apreciação. Então, perfeita a declaração do ministro Alexandre de Moraes. O processo, ao mesmo tempo que são divididos em partes, está recebendo ou não as denúncias apresentadas pela PGR, estão sendo instruídos aqueles primeiros recebidos, como, por exemplo, lembrar o caso do ex-presidente Jair Bolsonaro. A pergunta que fica, o ritmo parece que, ao menos a gente acompanha a distância, está bom, né? Os padrões do Supremo, que tem muito trabalho, registro, muita coisa é demandada anualmente ao Supremo, espera-se que lá por volta de setembro, né, já teria algum tipo de conclusão fatiado de turmas por turmas. Eu presumo que vai ser feito assim o julgamento, da mesma forma como houve o recebimento, por turmas, fatiados. Franci, a tendência é que esse do Bolsonaro termine esse ano. É o que o Supremo quer, Amadeu. No entanto, eu prefiro esperar, porque é um processo que tende a ser tumultuado. A gente está falando de um grupo que ainda tem uma força muito grande, inclusive de mobilização, por mais que tenha sido reduzida, mas o Supremo já deixou bem claro que não está se deixando influenciar mesmo por essa mobilização que sempre é levantada por figuras bolsonaristas. Então, a tendência é que, sim,
se encerre esse ano, mas uma postura irrepreensível do Moraes, ele foi até econômico, Amadeu, porque o plano ali dos kids pretos, daquele grupo que foi descoberto, era de matar o Alexandre de Moraes, não de analisar uma possível suspeição. Ô, Mariano, aí a questão de se eles tivessem vencido e o golpe dado certo, não haveria nem essa sessão. Exato, ele foi muito claro, é a questão de lógica, né? Uma coisa tinha a ver com a outra. Agora, eu acho que aí, como você falou, são depoimentos muito importantes que eu acho que vão... Todas essas falas vão consolidando esse julgamento, né? Vão reafirmando, confirmando a tentativa do golpe. Bem, vamos agora